de número 5 de 2 Samuel, onde a gente trabalhou um pouquinho a respeito da família de Davi, ok? Você deve estar se lembrando aí que a gente trabalhou principalmente a respeito aqui dos filhos de Davi, que nasceram lá em Hebron, depois, aqui as esposas, perdão, os filhos que nasceram lá em Hebron, os filhos que nasceram em Jerusalém, depois a volta de Mical. A gente trabalhou todos esses detalhes sobre a família de Davi e finalizamos a respeito de Davi, então reconhecido como rei de todo Israel agora e já fazendo aí a sua batalha contra este inimigo sempre presente, os filisteus, e com a ajuda de Deus, com intervenção milagrosa do Senhor, ajudando o exército de Israel, Davi, como líder, como rei, vence os filisteus, juntamente aí com o exército de Israel e com o Senhor. Nós vamos dar sequência hoje. Hoje a gente tem aí alguns aprendizados muito importantes para a nossa compreensão da história bíblica. E nós vamos começar a partir do capítulo de número 6, onde nós vamos observar aqui a narrativa, onde vamos verificar que Davi ele vai começar agora a fazer uma organização do reinado, ok? Então a gente observou que a parte política do reino, ela está resolvida. Até esse momento a gente tinha ali no finalzinho de 1 Samuel a grande instabilidade quando Saul era o rei, Saul perseguindo a Davi, depois Davi reinando somente na parte ali de Judá, e o filho de Saul, Isbosete, reinando no restante de Israel. Uma grande briga ali dentro da própria nação. Isso com toda certeza trouxe muitas instabilidades políticas que não era bom para a nação de Israel, ok? E Davi já tinha estabilizado isso agora, sendo rei, um rei reconhecidamente ali rei por todos. E agora nós temos Davi começando a organizar a parte espiritual da nação. A gente observa em Davi que ele não conseguia separar essa parte política da parte religiosa. Isso era um ponto muito positivo dele. Por quê? Porque ele compreendia que Deus, o Deus de Israel, devia estar presente nessa nação, nas decisões, nas buscas, no crescimento, em tudo. Então Davi aqui, após ter certa paz aqui nesse momento, vencendo os filisteus, a gente vai perceber que o historiador aqui, ele vai fazer exatamente a narrativa de Davi buscando o principal elemento, o principal móvel do tabernáculo, que nós já estudamos, que era a Arca da Aliança. E a gente vai ver aqui todos esses detalhes a respeito de como foi isso, mas antes, eu gostaria de fazer uma explicação aqui para que você possa compreender uma questão importante. Nós estamos estudando aqui os dois livros de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel. E você vai observar que uma parte dos acontecimentos que a gente tem ali no finalzinho de 1 Samuel e já aqui em 2 Samuel, também é encontrado em um outro livro, que é o livro de Crônicas, ok? Então eu gostaria de explicar algumas questões aqui importantes para que, na hora que a gente chegar lá em Crônicas, a gente possa chegar um pouco mais preparados para compreender. O livro de Crônicas, ele foi um livro que foi escrito bem depois de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel e os livros de reis que nós vamos estudar. A data dele, provavelmente, ela se encontra lá na frente, bem depois do final do período dos reis de Israel, onde o povo ele é levado como escravo pelo rei da Babilônia, ok? Primeiro pelo rei da Síria, leva uma parte, depois pelo rei da Babilônia. Não se preocupe agora em entender isso, que a gente vai estudar isso com detalhes mais à frente. Mas é lá na frente, bastante tempo depois, que o povo tem aí os seus reis. A gente vai ver com detalhes isso, tem muitos reis,
E o povo então está no momento de dificuldade, voltando, retornando ali de um período de escravidão. E a gente vai ver essa história lá em Esdras, né? Então nós temos aí um historiador que não é descrito, fazendo aí uma espécie de resumo de genealogias, focando principalmente nos reinados de Davi, de Salomão, e mostrando que o povo poderia novamente viver esses tempos de glória. Esses são os livros de crônicas. Então, o que é importante que você tenha em mente nesse momento? Muitas das coisas que estão narradas aqui, em 2 Samuel, por exemplo, que a gente está estudando, também estão no livro de crônicas. Mas qual a diferença? A diferença é que o autor de crônicas, ele pegou alguns acontecimentos que já existiam registrados aqui, principalmente aqui no livro de Samuel, nos livros de Samuel e também de Reis. Ele usou esses livros como base para as suas crônicas ali, para as histórias que ele narrou, mas ele utilizou também outros livros que existiam a respeito da história dos reis, dos detalhes de como que aconteceu, e fez o livro de crônicas. Então, no livro de crônicas, além de alguns detalhes que nós já encontramos em livros como Samuel, e de genealogias também, que ele puxa, por exemplo, lá de Gênesis. Por exemplo, se você abrir agora aí o seu livro de 1 Crônicas, logo no capítulo de número 1, você vai observar que ele vai fazer ali uma genealogia desde Adão. Aí ele vai trabalhar descendentes de Noé, aqui 1 Crônicas 1, a partir do verso 5, descendentes de Sem, de Ismael, de Abraão, de Esaú, de Edom, e por aí vai, de Jacó. Então ele tem aí um trabalho grande de genealogias, ok? Justamente para trazer ao povo, nessa época em que ele estava escrevendo crônicas, ali toda essa noção de onde eles vieram, de como que Deus conduziu e criou esta nação de Israel. Então nós temos o livro de crônicas como um livro um pouco mais detalhado, com mais histórias, né, que complementam Samuel. Por isso que crônicas, ele não é uma cópia do livro de Samuel, né, e nem do livro de Reis. Ele contém algumas coisas que tem nesses livros, mas contém alguns detalhes adicionais. Então eu queria fazer essa observação, por quê? Porque você vai observar que agora vai começar a aparecer em nossos estudos, em alguns momentos, algumas menções a crônicas. Para quê? Para complementar as narrativas. Algumas coisas que tem no 2 Samuel, por exemplo, com relação a Davi, que são mais objetivas, mais resumidas, mas quando a gente vai em crônicas, a gente tem um pouco mais de detalhes em algumas situações. Bom, dito isso, eu quero mencionar aqui, só para você entender, eu coloquei na tela aqui uma foto da minha própria Bíblia, para explicar uma coisa para você. Bom, o que nós temos aqui? Eu tenho uma foto lá do livro de Crônicas, aqui no capítulo 13 e 14 de Crônicas. E por que eu coloquei isso? Eu já expliquei a respeito de um recurso que as Bíblias modernas têm, que é um recurso muito importante, que é a referência cruzada. Então, você vai observar, por exemplo, que quando a gente abre lá em Crônicas, no capítulo 13, a partir do verso 5, a gente tem um subtítulo ali que diz: Davi procura trazer a arca. E a gente vai observar que ali, ele, antes de começar o texto bíblico, ele vai nos dizer que esse texto, ele tem algo parecido lá em 2 Samuel 6, de 1 a 11, que nós vamos inclusive começar a estudar aqui. Então isso nos ajuda a ver o que nós temos aqui em Crônicas, que tem também em outros livros. Por exemplo, 2 Samuel 6, de 1 a 11 aqui, tem esse trecho que ele vai narrar aqui. Então isso aqui é a referência cruzada, que a gente já estudou um pouquinho. Então, isso nos ajuda no estudo a complementar. Por exemplo, essa história que Davi procura trazer a arca, ela tem também, às vezes, muito parecida lá aqui em 1 Crônicas, e às vezes com algum detalhe a mais. Então você observa, por exemplo, aqui também, no capítulo 14,
aqui também, olha, capítulo 14, a partir do verso de número 3, ele vai nos dizer que, aqui ó, os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Então ele vai nos mostrando a referência cruzada, que lá em 2 Samuel 5, de 13 a 16, também fala dos filhos de Davi em Jerusalém, e também em 1 Crônicas 3, de 5 a 8, nós temos também a mesma narrativa que fala dos filhos de Davi em Jerusalém, ok? Então isso nos ajuda, num estudo mais aprofundado que você queira fazer, você ir em todas essas citações e fazer comparações para enriquecer o seu estudo, ok? Olha aqui embaixo também, olha, Davi derrota os filisteus, está aqui em 1 Crônicas e também lá em 2 Samuel 5, de 17 a 25, que inclusive a gente estudou na aula passada. Aqui uma outra foto agora, só para mais um detalhe. Por exemplo, aqui em 1 Crônicas, no capítulo de número 15, se você observar aqui ó, no início, você já não vai achar referência cruzada. O que isso significa? Isso significa que nós estamos aqui diante de um trecho que não está mencionado lá no livro de 2 Samuel, ok? Então, se você buscar aqui em 2 Samuel, aqui no capítulo 6, que é a história paralela com essa, que é narrada aqui no capítulo 14 e 15 de Crônicas, aqui nós temos um detalhe adicional, então, em Crônicas, ok? Que o historiador buscou em outras fontes. Por quê? Nós vamos observar que nos livros aqui de Samuel e até de Reis, mencionam outros livros que existiam nessa época. Por exemplo, a gente vai chegar mais à frente e ver isso, mas só para você saber, o livro da história dos reis de Israel. É um livro que nós não temos hoje mais para consultar, mas naquela época eles tinham. E eles usaram esses livros, então, para fazer esses relatos resumidos que nós temos aqui, né? Obviamente, esses livros das histórias dos reis traziam histórias detalhadas de cada rei, mas o autor bíblico quis aqui trazer, com a inspiração de Deus, uma história mais resumida para nós. E usaram esses livros. Então aqui nós temos um exemplo, então, num trecho que nós vamos usar inclusive daqui a pouquinho, em 1 Crônicas, no capítulo 15, que nos traz mais detalhes sobre esse fato aqui de Davi usar os levitas para levar a arca. Bom, dito isso, depois a gente vai aprofundando mais essas questões. Vamos seguir aqui também, ó, né, no 15 e 16, designados os músicos para o templo. Nós não temos esse trecho lá em 2 Samuel, mas temos aqui em 1 Crônicas, ok? Bom, vamos então dar sequência. Capítulo 6, verso de número 3. Então nós vamos observar agora Davi buscando então essa reconstrução desse sistema de culto a Deus, ok? Que é louvável um rei fazer isso, né? Trazer novamente o povo à adoração a Deus. E aí como que isso acontece? Diz a Bíblia o seguinte, olha, 2 Samuel 6:3. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Bom, aqui cabe algumas lembranças para a gente entender, né, onde que estava essa arca. A gente vai puxar alguns links aqui. Bom, o primeiro link que nós vamos puxar é essa narrativa aqui, olha. Observem que, apesar de Davi ter uma boa intenção, provavelmente ele ordena ali a alguém que traga essa arca, e essa arca é colocada num carro novo. E aqui nós temos um erro. E olha que interessante esse link que a gente vai fazer agora em Números 7. Vamos voltar aqui um pouquinho, olha, Números capítulo 7, no verso de número 9, que vai nos dizer o quê? Que a arca ela tinha uma forma correta de ser carregada. Olha que interessante, Números 7, 9. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário que deviam levar aos ombros. A gente já inclusive estudou aqui, né, lá em Números, onde nós temos ali os levitas sendo divididos
Tá lembrado? Em famílias, né? Os meraritas, os coatitas, e cada um tinha a sua função. E aqui, nesse texto que eu destaquei, os filhos de Coate, eles deveriam levar o santuário, a arca da aliança e todo o tabernáculo nos ombros. Por isso que na arca, ela tinha ali umas argolas que tinham um varal para ela ser carregada, ok? Então eles cometem um erro aqui, e você vai ver o que esse erro vai gerar daqui a pouquinho. E um outro link aqui, vamos lembrar onde que essa arca estava, né? Quando a gente lê aqui diretamente, a gente fica um pouco até perdido, né? Porque vai esquecendo alguns detalhes. Mas lá em 1 Samuel, capítulo 7, verso de número 1, vamos abrir aqui, a gente vai lembrar aquele estudo que a gente fez, não sei se você está lembrado, quando a arca começou a ir nas cidades dos filisteus. Eles tomaram a arca, ok? Naquela batalha onde os filhos de Eli lá são mortos e tal. Eles tomam a arca e ela passa então a andar de cidade em cidade, causando vários males. E diz o capítulo 7 de 1 Samuel, verso 1, o seguinte: então vieram os homens de